Olá pessoal, muito bom ter vocês novamente aqui no canal. Hoje nós iremos tratar sobre controle de estoque. Nosso vídeo ele estará dividido entre uma parte teórica, onde eu explico o contexto administrativo, e depois a parte prática, que é onde nós iremos inserir esse contexto dentro de uma planilha do Excel. Então, após esse vídeo, você deverá ser capaz de compreender os conceitos de gerenciamento de estoque e criar cadastros correspondentes a essa prática empresarial. Nossa planilha ela está dividida em três partes principais, né? A parte que trata da identificação dos produtos, a parte que trata dos níveis de estoque e a parte que trata da ação de gestão. Nós temos ainda dois quadros de informação que nos ajudarão a resolver a parte matemática da nossa planilha. E antes de iniciar essa resolução, precisamos conhecer um conceito inicial chamado de SKU. Bem, um SKU nada mais é do que um código utilizado para identificar produtos. Normalmente nele você pode encontrar dados sobre o tipo do fabricante, armazenamento, tamanho de produto, peso, local de armazenamento. Ele é desenhado para facilitar os processos logísticos. Para nosso exemplo de hoje, eu criei um SKU utilizando apenas 6 dígitos, os dois primeiros identificando o fornecedor, os dois próximos identificando o produto e os dois últimos identificando a área onde ele está armazenado. 02 é câmera fria, 01 é estoque geral. Agora nós iremos calcular o consumo médio. Esse dado é importante porque ele serve de base para o cálculo do estoque mínimo e do estoque máximo. O Excel já nos permite fazer esse cálculo de maneira direta. Eu vou utilizar uma função. Eu clico na célula onde eu quero resultado, digito igual, porque toda fórmula no Excel inicia-se com igual. Digito média, abro parêntese. E agora eu vou selecionar os três valores que eu tenho de referência. Então eu clico com o botão esquerdo, seguro o botão e arrasto, cobrindo toda a área. Fecho a minha fórmula. E agora eu vou confirmar com Enter. Então o meu consumo médio está aproximadamente 190 unidades dentro do período do mês. Eu poderia ter utilizado uma série histórica maior, de janeiro a junho, por exemplo, que me daria um número mais apurado. E é importante entender que esse dado ele precisa ser revisado costumeiramente. É importante revisar essa informação porque ela afeta diretamente o cálculo dos estoques mínimo e máximo. Agora nós iremos preencher a última coluna da seção de identificação de produtos, que é a coluna de fornecedor. Eu irei utilizar o conceito de referenciamento do Excel. É mais simples fazer dessa maneira e também mantém a consistência dos dados quando você faz alteração na lista de nome de fornecedores. Vou mostrar a vocês como é que se faz. Eu digito igual, observo que o meu fornecedor é Tóquio Alimentos, venho na caixa onde eu tenho a lista dos meus fornecedores e clico no registro correspondente a esse fornecedor. Ao confirmar, automaticamente ele escreve para mim lá Tóquio Alimentos e eu vou fazer isso para os outros produtos da mesma maneira. Então, vou clicar aqui em igual, Tóquio Alimentos. Vou clicar aqui em igual, agora muda o fornecedor, ele está na posição B25. Confirmo com Enter. Mesma coisa eu vou fazer para o próximo elemento, B25. Igual B25. Agora muda o fornecedor, é Parma Queijo. Vou colocar igual. Ele está na posição B26. B25 para Okinawa Alimentos, para o Hashi Bambuzal. Igual aqui bebidas agora. Igual, clico em aqui bebidas. Igual, clico em aqui bebidas. Observem que meus fornecedores estão todos listados. E se houver alguma alteração nessa região, se eu fizer uma alteração em qualquer um desses elementos, como por exemplo agora, quando eu confirmar, na minha coluna de fornecedores, aqui bebidas, recebe agora a informação adicional automaticamente para todos os seus registros. Antes de seguir com a resolução da planilha, eu preciso dar uma organizada nos meus dados. Observem que a linha 3, que é onde eu tenho os títulos das minhas colunas, ela tem partes que estão sendo truncadas, elas não estão sendo exibidas.
eu gostaria de títulos maiores colocá-los em 2 linhas para facilitar a leitura. Então eu posso simplesmente clicar aqui no número 3 na lateral esquerda e usar a função quebrar texto automaticamente. Observem que títulos que tinham mais de uma palavra, eles foram quebrados para fazer esse ajuste. Mas observe também que fornecedor continua utilizando uma visualização que não ajuda. O título do meu fornecedor, Okinawa Alimentos, ele está maior do que a largura da coluna. Então eu vou fazer um ajuste manual para que o meu dado agora seja completamente legível. Após a organização visual da planilha, nós podemos dar seguimento agora a preencher na coluna F, que é relacionada ao consumo médio mensal. O ideal é que para cada produto da lista houvesse sido feito um cálculo para se definir exatamente qual é o consumo médio por produto. Como nós apenas construímos esse cálculo para um único produto, eu vou utilizar o valor de referência que eu tenho para ele, e para os outros eu vou arbitrar um valor próximo do 190, que foi o que eu encontrei no primeiro cálculo. Então, eu vou colocar aqui igual 190,33, fiz uma referência ao consumo médio, mas para os outros eu vou digitar um valor específico, 180, 170, 200 itens, 150, 210, 198, 167, 200 e 193. Observem que o primeiro valor da coluna F, ele tem uma dízima após a vírgula, tá? 190,33, 33, 33, 33 e assim sucessivamente. Nesse caso, a apresentação visual desse dado destoa completamente dos outros que estão digitados nas linhas abaixo. Mas existe uma maneira de diminuir essa visualização das casas decimais para manter o mesmo padrão dos outros números. Como é que eu faço isso? Eu clico na célula e aqui na guia da página inicial, na seção número, o último botão ele diz, diminuir casas decimais. Se eu for clicando, automaticamente ele vai reduzindo a visualização da dízima, trazendo o número para o padrão de exibição da coluna. Só que internamente o Excel ainda continua utilizando 190,33, para efeito de cálculo. Antes de iniciarmos a resolução das colunas para o estoque mínimo e estoque máximo, é importante compreender um pouco sobre a teoria da gestão de estoque. 3 questões se apresentam para quem faz esse tipo de gestão. Primeiro, qual é o nível mínimo de estoque necessário para não deixar faltar produtos importantes? Segundo, qual é o melhor momento para fazer pedidos? E terceiro, qual é o meu nível de estoque máximo para que eu não onere demais os custos da minha empresa? Essas 3 variáveis dependem diretamente do tempo de ressuprimento. Se você tem um fornecedor que entrega rapidamente seus produtos, você tem menor necessidade de ter grandes estoques. No caso do gráfico, ele mostra que o ponto de pedir é 170 unidades e que em 3 dias você chegaria no seu estoque mínimo. O estoque mínimo ele é uma camada de segurança. Ele garante ainda que você tenha 70 unidades para atender o seu mercado em caso de algum contratempo. Após esse prazo de 3 dias, o seu fornecedor já deve lhe entregar um novo lote de produtos para que você possa recompor os seus níveis de estoque. Antes de iniciarmos o cálculo para os valores de estoque mínimo e máximo, eu vou transferir a coluna tempo de ressuprimento para uma coluna logo após consumo médio mensal. Isso vai permitir que a minha fórmula seja feita de maneira mais simples. Os dados ficarão mais acessíveis. Como é que eu faço para transferir essa coluna? Eu clico com o botão esquerdo para selecioná-la, clico com o botão direito e peço a opção recortar. O Excel automaticamente transfere toda essa coluna para a área de memória do Windows e depois eu posso transferir para uma nova posição, que é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou clicar agora na coluna G, clico com o botão direito e peço a opção inserir células recortadas. O Excel automaticamente transferiu a coluna de local, mantendo o restante da estrutura da planilha intacta. Agora, nós já podemos copiar os dados que estão como referência do tempo de ressuprimento dos fornecedores, utilizando a mesma técnica que nós utilizamos anteriormente para os fornecedores. Referencial utilizando igual
e clicando lá na célula correspondente ao tempo daquele fornecedor. Então isso deve ser feito para todas as linhas. Agora que nós já preenchemos a coluna do tempo de ressuprimento, iremos calcular o estoque mínimo e o estoque máximo. Para fazer o cálculo de estoque mínimo, a fórmula é consumo médio vezes tempo de ressuprimento dividido pelo período. É bem simples, vamos fazer agora. Igual consumo médio, sinal de vezes, abre parênteses, tempo de ressuprimento dividido pelo período. Nesse caso eu estou considerando 30 dias, né, já que tempo de ressuprimento também está colocado em dias. Vou dar um OK e ele vai confirmar lá para mim, dizendo que o meu estoque mínimo para esse primeiro produto é de 31,72 unidades. Eu não preciso fazer a mesma fórmula para todo o restante, eu posso usar a função de arrastar. Então clico para selecionar a célula onde eu inseri a fórmula, venho aqui no botão, ó, no final, clico, seguro e arrasto. Então automaticamente ele já calculou para mim o estoque mínimo correspondente aos meus produtos. Nós iremos calcular agora o estoque máximo. O estoque máximo ele tem uma forma um pouco diferente. É o estoque de segurança, ou o estoque mínimo, mais o consumo médio, vezes o tempo de ressuprimento. Então, igual, vou abrir parênteses para manter a precedência, o estoque de segurança, ou o estoque mínimo, mais o consumo médio mensal, vezes o tempo de ressuprimento. Então, o meu estoque máximo para esse tipo de produto seria 1.110 unidades. De acordo com a lógica, eu clico, seguro e arrasto e ele vai automaticamente preencher a minha coluna de estoque máximo. Agora que nós concluímos a execução das colunas de estoque mínimo e estoque máximo, nós iremos calcular o estoque atual. Observe que nós ainda não temos valores nas colunas de entradas, saídas e perdas e extravios. Não há problema, você pode construir a fórmula mesmo não havendo valores nas células a qual ela vai se referir. Depois, quando nós alimentarmos essas colunas, a fórmula automaticamente faz o cálculo. Então, eu vou vir aqui na coluna estoque atual, vou dar um clique, digitar igual. Vou selecionar primeiro a célula correspondente às entradas, no caso, notas fiscais de entradas que trazem quantidade de produtos. Depois eu vou subtrair as saídas correspondentes às vendas, que automaticamente vai diminuir do meu estoque. E também perdas e extravios, que é comum acontecer nas empresas. Isso também vai diminuir o meu estoque atual. Então, a minha fórmula é J4, correspondente a todas as entradas, K4, correspondente às saídas, e L4 correspondente às perdas. Então, eu vou dar um Enter, ele vai colocar lá para mim 0, porque não tem nenhum valor informado ainda nessa linha. Eu vou clicar, segurar o botão e arrastar. Observe que todas as colunas apareceram com o mesmo valor. Se eu digitar aqui, por exemplo, 100, colocar 50 de saída e 30 de perdas e extravios, observe que o meu estoque atual serão 20 peças, que é a diferença de 100 para 80 de saída. Então, nós poderemos colocar dados aleatórios e, a partir daí, fazer um cruzamento entre o nosso estoque atual e o estoque mínimo para poder ver se eu já preciso tomar alguma ação de gestão. Para o cálculo do ponto de pedir, há um aspecto importante que precisa ser destacado. No cálculo, quando foi feito para o consumo médio estava sendo observado dentro do horizonte de tempo mensal.
No caso do ponto de pedir, nós precisamos converter esse consumo médio mensal para consumo médio diário, já que o tempo de ressuprimento também é considerado em dias. Então, quando eu for construir minha fórmula, eu preciso fazer igual, abre parêntese, vou pegar o consumo médio mensal, que está na coluna F, vou dividir por 30, poderia também dividir por 22 dias úteis, se for o caso, mas 30 de maneira geral, para que a gente possa entender. A partir desse momento, eu já converti o meu elemento consumo médio mensal para consumo médio diário. Agora eu vou multiplicar pelo tempo de ressuprimento e depois eu vou somar com o estoque mínimo. Então, para o produto do tipo 1, o filé de salmão, o meu ponto de pedir é aproximadamente 63 unidades. A mesma lógica serve para os outros itens, né? É somente fazer aí na sua casa, pegar a planilha que eu estou deixando vazio para que você possa exercitar esse elemento, e a partir daí a gente observa o último item, que é a ação de gestão. A ação de gestão, ela tem uma relação entre o ponto de pedir e o estoque atual. Dentro dessa lógica é simples. Se o estoque atual for igual ou menor do que o ponto de pedir, nós iremos escrever na coluna O, pedir novo produto. Caso contrário, iremos escrever estoque ok. Até então, nas nossas fórmulas, nós só construímos atribuições diretas, utilizando os operadores aritméticos, multiplicação, divisão, soma e subtração. Nesse caso em específico, nós iremos utilizar uma outra categoria de operadores, são os operadores condicionais, ou os operadores de comparação. Se você não conhece os operadores de comparação, sugiro que assista a segunda aula do nosso curso, que está disponível aqui no canal. Nós iremos utilizar uma função chamada de se, e essa função testa uma condição. A partir desse teste, ela vai realizar duas possíveis ações. Uma para verdadeiro e uma para falso. Como podemos ver no nosso exemplo, eu estou testando se o estoque atual é menor ou igual a ponto de pedir. Se for, então eu vou escrever na célula pedir produto. Caso contrário, se o estoque atual for maior do que o ponto de pedir, eu escreverei estoque ok. Então, para finalizar as nossas fórmulas, eu vou fazer o comparativo do meu estoque atual e o ponto de pedir conforme o exemplo anterior. Então, para escrever minha função, vou digitar igual se, para que eu possa estabelecer o meu teste lógico, testar a minha condição, que é, nesse caso, se o meu estoque atual, se ele é menor ou igual ao ponto de pedir. Nesse caso, se for verdadeiro, eu preciso escrever pedir produto. Caso contrário, se o ponto de pedir não for maior do que o estoque atual, então eu vou escrever a opção pedido ok ou estoque ok. Para fazer a separação das estruturas, eu digito ponto e vírgula, e agora o Excel vai me perguntar, se for verdade, o que é que eu preciso fazer. Então eu vou escrever um texto que precisa estar colocado entre aspas. Eu vou dizer pedir produto, ponto e vírgula. Agora, se o valor for falso, então eu vou escrever estoque ok. Vou fechar e vou confirmar. Automaticamente ele colocou pedir produto, porque o meu estoque atual ele é inferior ao meu ponto de pedir. A lógica serve para todos os outros itens. Bem, agora que nossa planilha está resolvida, eu vou fazer os últimos ajustes de formatação. Primeiro ajuste, eu vou trabalhar para organizar a largura das colunas, e quero fazer isso tudo de maneira automática. Então eu clico aqui no botão, venho aqui, dou 2 cliques, automaticamente ele já faz o ajuste. A partir de agora eu vou organizar esses conteúdos que estão com muitas casas decimais e eu quero enxugar essa visualização. Então eu posso ir lá no meu botão diminuir casas decimais e automaticamente ele vai me trazer para o padrão de execução das outras colunas. Da mesma forma eu vou fazer aqui no ponto de pedir. Vou diminuir a quantidade de casas decimais e ele traz lá para mim 63. Eu poderia utilizar uma função de arredondamento para arredondar para cima, mas isso é um assunto para uma outra aula. Bom, basicamente a minha planilha está pronta.
Posso agora prepará-la para impressão ou posso deixá-la apenas como referência para consulta. Bom pessoal, após dar uma vista geral na planilha, eu percebi uma falha na minha execução. A coluna aí eu esqueci de converter o consumo médio mensal para consumo médio diário, por isso o estoque máximo está dando um número tão alto. Para fazer essa correção é simples, é só selecionar o primeiro item, vir na fórmula na barra aqui em cima, e a parte que trata do consumo médio mensal eu vou colocar aqui para dividi-lo por 30, para que o consumo agora seja diário novamente. Observem que eu tive que abrir parênteses a mais para poder estabelecer a precedência da divisão. Então agora quando eu confirmar, ele coloca lá 190, que é o valor coerente com o padrão diário e não com o padrão mensal. Bem, espero que gostem dessa aula. Se gostaram, indique para os amigos e espero vê-los novamente aqui no canal.